Oi, tudo bem com você? Nós continuamos aqui na TV FIB, pelo canal 14 da NET e pelo cenub.com.br, apresentando para você mais uma edição do FIB Produz, a edição de 2019 com as principais vozes do rádio bauruense para você. E nós temos o prazer hoje de receber Lidiane Oliveira. Wellington, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer e um desafio estar desse lado, que a gente sempre está desse lado. Então, a última vez que eu fui à TV Câmara, você me entrevistou, inclusive. Sim. Foi Aliás, um projeto de música que eu estava fazendo. Foi na ocasião dos 50 anos do Do golpe, golpe, eu me lembro. exatamente. Faz Foi ótimo. quase 5 anos isso. E a sensação é exatamente essa, de estranho, né? É estranho. A gente não fica tão confortável quanto do outro lado, mas tudo bem. Exatamente. Não, mas você pode ficar tranquilo que você Tá vai bom, falar vou encostar bastante. aqui. Lidiane, ó, obrigado. Primeiro de tudo, Imagina, obrigado. eu que agradeço. Enfim, você e o Manzano abrirem essa série para mim é uma honra. E então vamos lá, porque queria que você contasse para quem está em casa como você começou. Primeiro, eu sei que você não é de Bauru, né? Não, sou de Catanduva. Catanduva, exatamente. Então, como é que foi? Como é que pinta essa coisa da comunicação, né? A comunicação foi uma escolha consciente, o jornalismo foi uma escolha consciente, o rádio nem tanto, na verdade, né? Eu vim para Bauru estudar, fazer jornalismo, fiz na Unesp, comecei a trabalhar ainda durante a faculdade e, diferente de outros comunicadores ou radialistas, eu não sei qual é o seu caso, mas o caso do Manzano, que foi meu parceiro de trabalho por muito tempo, né? Somos um casal até hoje. Que teve essa inspiração familiar, né? Pessoas Sim. envolvidas com comunicação na família, ou sempre quis trabalhar com isso. Eu nunca me imaginei trabalhando em rádio. Eu sou a única comunicadora da família. Sim. E quando eu disse que queria fazer comunicação, foi uma surpresa, né? Assim, nossa, como assim, né? Então, o fato de querer o jornalismo já foi algo diferente na família. E me envolver com rádio, que era uma coisa que eu nunca queria, foi muito por acaso. Eu estava na faculdade ainda, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com jornalismo impresso, sempre quis trabalhar com texto, com reportagem, enfim, com apuração para o impresso. E pouco trabalhei com impresso, foi a mídia onde eu menos atuei até hoje. Olha. E aí eu tinha feito alguns freelas, né, ainda estágios na época da faculdade com assessoria de imprensa, com impresso, mas assim, algumas questões ainda bem pequenas. E aí me apareceu a oportunidade de fazer um estágio na antiga Rádio Ouro Verde, hoje Jovem Pan News. E eu amei. Aí foi picada, aí não tem jeito. Eu nunca planejei, eu nunca fui atrás do rádio. Eu brinco que o rádio veio atrás de mim, porque apareceu e eu ainda fiquei confusa na época. Será que vou? Mas fazer rádio não é uma coisa... Enfim, vamos ver, né? Curiosidade. Amei, adorei fazer rádio. Legal. Então, o começo do rádio foi na Ouro Verde, ainda como estagiária. Foi em 2005. Quase 14 anos, olha. Quase 14. Já tá. Mas foi legal, e eu não saí do rádio mais. Mas antes, quando você decidiu pelo jornalismo, o que é que estava na sua cabeça naquele momento? Quer dizer, você gostava de escrever? Enfim, como é que estava configurado isso na sua família? Eles têm uma profissão muito forte, sei lá. Enfim, como é que foi essa descoberta? Eu sempre gostei muito de ler e escrever, acho que como todo jornalista, né? Mas eu acho que algo que está dentro do comunicador, né, de alguém que busca uma profissão como jornalismo, é uma vontade de querer mudar algumas coisas. E a gente se frustra, claro, porque você descobre que você mal consegue mudar a opinião das pessoas que estão ao seu redor, mas enfim. Nossa. Uma vontade de querer contribuir positivamente para a sociedade. Perfeito. E isso de uma forma muito embrionária ainda, porque você é um adolescente, você não sabe o que você vai fazer da vida, você se identifica com aquilo, porque tem a facilidade com a escrita e tem vontade de fazer alguma coisa pelo mundo, enfim, né? Mas houve resistência na família? Não. Não houve resistência, de forma alguma. Houve surpresa, nossa, né? Alguém trabalhando com jornalismo, a profissão de jornalismo hoje nem tanto. Mas antigamente era algo muito glamourizado, né? Ai, sou jornalista. O que você faz? Jornalismo. Nossa, onde trabalha, né? Então, era, hoje não muito, mas antigamente era, né? Um microfone na mão, as pessoas, né? Era algo que passava uma sensação de glamour, né? Sim. Artista, né? As pessoas confundiam jornalista com celebridade. Eu acho que foi algo que causou uma surpresa nesse sentido.
E quando foi que você percebeu que você não ia mudar o mundo? Nossa, eu acho que é uma descoberta diária, assim, uma Já. frustração diária, né? É difícil, Wellington. Assim, algumas coisas a gente consegue fazer depois de muito trabalho, de muito sacrifício. Mas eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente se manter motivado, fazendo comunicação, tendo a garantia que você, individualmente, claro que coletivamente, como classe, enfim, como categoria, como sociedade, a gente pode fazer muita coisa, mas individualmente, eu acho que é mais ter a certeza de que você está do lado certo das coisas, né? Se é que existe um lado certo. Mas assim, você ter a consciência tranquila todo dia antes de dormir e acordar pensando em fazer o melhor, né? Que legal. Não, eu tô Passar o falando. melhor, né? Pela voz, pela Sim. imagem, enfim. Não, estou falando Difícil. porque me vi em você agora. De repente eu estava com essa ideia também. Sim. Vou mudar o mundo, vou Ah, não contribuir. vai. Não vai. A gente fala isso para os alunos, depois se arrepende, né? Fala, É, nossa, será que eu vou fazer alguém exatamente. desistir do curso? É verdade, é verdade. É por isso Bom, que hoje eu gosto muito do entretenimento, porque o aham, entretenimento ele não tem todo esse compromisso do sim, jornalismo, né? Entretenimento, o próprio nome já diz, entreter. Eu gosto muito do entretenimento hoje, é uma válvula de escape bem legal, assim, que me sim. atrai bastante. Eu conheci você na época que você foi para 94. Na Ouro Verde, não me lembro de você lá. Então, como é que foi? Você foi da Ouro Verde para 94? Não, eu Não. fiquei na Auriverde quase um ano fazendo estágio. Eu saí da Auriverde e fui trabalhar numa produtora, fiquei um ano e meio mais ou menos. Marcos Café, o Juninho Café, a gente fazia alguns materiais para antiga TV NP, TV FAAG, uma Entendi. TV a cabo. Uhum. Foi minha primeira experiência com E televisão. aí você fazia produção jornalística Fazia mesmo. produção, eram programas de entrevistas, Tá. de reportagem, não era um jornalismo factual, né? Uhum. Fazia produção, roteiro, entrevista, fazia tudo. Sim, Foi uma escola legal. E de lá eu fui para 94. Então legal. teve esse meio do caminho aí com televisão, produção, produtora. A gente fazia material institucional. Era bem completo, assim. Todo mundo fazia Uhum. tudo. E aí na 94 foi em que ano? Entrei em 2007 lá. 2007. Aí Isso, foi a fiquei 8 anos lá. época que a gente se conheceu. E eu me lembro disso porque me marcou de uma certa maneira como ouvinte de rádio, né? Porque a Maria Dalva de fato era o padrão de jornalismo feminino que nós tínhamos na cidade, né? E de repente eu vi que a Maria Dalva não era a única mais. Você estava ali naquele momento. E me pareceu assim, não estou falando isso porque eu estou na sua frente, não. Estou falando de fato, eu senti isso. Que era uma nova voz surgindo, até porque já tinha o boato que ela ia sair, que ela ia se aposentar e não sei o quê. Então, assim, foi muito legal ver você atuando naquele momento. E aí você entrava com o Manzano, quer dizer, tinha já uma liga ali, né? Uma coisa que era diferente da Maria Dalva, claro, né? Mas, enfim, é a primeira lembrança que eu tenho de você no rádio. Ai, foi um desafio fazer esse programa, Eu porque eu imagino. sou jornalista de formação. O Manzano disse que eu sou bem mais séria. Bom, eu sou bem mais séria do que ele, né? É o Manzano. E aí surgiu a oportunidade de fazer algumas pontas em alguns programas que não me exigia tanto esse lado mais do entretenimento, do humor. Uhum. Quando surgiu o convite oficial para integrar o Ritmo da Manhã ao lado do Manzano, que tem uma trajetória no rádio muito diferente da minha, tinha pelo menos até então, Uhum. houve um estranhamento no início. A gente até no começo não deu liga. E tem uma Ah, história muito interessante, já que você gosta de histórias. sim, A vamos gente lá. adora histórias, né? A gente começou o programa numa segunda-feira juntos, o Alceu fez o convite, o Manzano estava entrando na rádio, eu estava na 94, já fazia 3 anos, só em reportagem, só na redação, jornalismo. Uhum. E aí ele fez o convite para que integrasse o programa, a ideia dele era mudar o formato do horário da manhã, que era um programa, que era um horário muito de humor, entretenimento, e jogar um pouco de informação. Uhum. Eu aceitei o convite, gostei da ideia. E aí vem o Manzano com toda essa carga do humor, ele tinha acabado de sair de uma rádio super popular, né, programas de humor, enfim. E eu saí do jornalismo e na primeira semana, não sei, não rolou assim de cara. Não fui com a cara do Manzano. Nossa.
Que coisa Aí impossível. Como é que você não vai com a cara do Manzano? Moço, é esse? É só espiado o dia inteiro, não vai dar, não vai rolar isso. Aí o Alceu chama os dois na sexta-feira, depois da primeira semana. Não vai rolar. Não vai rolar, porque o Manzano entra aqui e a Lidiane tá aqui. Então, ou o Manzano desce, a Lidiane sobe, ou eu vou tirar esse programa do ar. Silvio Santos, vou arrancar do ar com 2 semanas. Vocês têm 1 semana para me apresentar um produto novo ou não vai rolar. Aí a gente olhou pra cara do outro, a gente se conhecia há 1 semana, a gente não se conhecia. E agora, né? Vamos fazer funcionar. Então o Manzano desceu lá do 220 volts e eu comecei a subir um pouco o tom pra gente poder se equilibrar. Não tanto ao jornalismo sério, nem tanto aquele humor exagerado. Deu certo. Tanto deu certo que uns meses depois a gente começou a namorar também. Que legal. Então foi uma experiência legal, assim. Foi um desafio grande e acho que a minha paixão pelo rádio do entretenimento, né? Não o rádio da informação também, mas o rádio da música, da programação, da edição, esse fazer rádio do bastidor, também acho que essa paixão por tudo isso nasceu desse período. Que legal. Muito bom. Quer dizer, o rádio traz amores, né? Nossa, não fala, não fala. Que lindo. Não, muito bonito. Literalmente, né? Literalmente, é. Não, eu também conheci minha mulher através do rádio. Ah, mas é outra história. Mas que bom, assim, porque de fato eu não me lembro de não ter liga. Claro que deve ter sido extremamente rápido. Não, eu achei Manzano um chato. Ai, nossa, esse cara, gente, fala demais. Fala demais. Eu me lembro da minha mãe, essa história é muito engraçada, virou uma lenda no relacionamento, assim, na família. Da minha mãe perguntar nos primeiros dias, ei, como é que tá o programa novo e o seu parceiro de trabalho? Ai, mãe, não vai rolar. Esse cara é um chato, não vai rolar. É mesmo? Aí, uns meses depois, eu contei que eu tava namorando. Minha mãe falou, mas quem é? Então, é o moço que trabalha comigo. Mas não era chato? Continua sendo, mas eu gosto do chato agora. Que legal, gente. Virou uma lenda entre a gente. Uma lenda legal, bom, assim. Que bom, não, é bonito mesmo. Mas eu acho absurdo, como é que alguém não gosta do Manzano? Pois é, uma chata. Você tava muito resistente naquele momento. Acho que sim, Wellington. A vida muda, gente, que bom, né? Que bom. Mas aí você fica esses anos todos fazendo... Você estava 3 anos no 94, começa a participar com o Manzano na 94, e isso dura quanto tempo? A gente fez o programa por uns 5 anos e meio juntos. 5 anos e meio. Diariamente. E aí você vai para... na 94 eu trabalhava, fazia o ar, né? Fazia o horário, o ritmo da manhã, e também fazia o jornalismo, fazia as 2 funções. Em 2012 eu entro no concurso da TV Câmara. Então eu me mantive nas 2 emissoras, tanto na 94 como TV Câmara. Fiquei 3 anos trabalhando nas 2. E aí em junho de 2015 eu saí da 94 porque aceitei um convite para assumir a coordenação da Rádio Câmara. Como já era funcionária concursada, enfim, achei que seria um desafio interessante, né? Assumir uma coordenação de rádio. A rádio tinha acabado de ser inaugurada, ela era 100% programação de satélite, havia um interesse, à época da direção e da presidência, de ter uma programação local em alguns horários. E foi uma loucura, porque deixar 94, que era um lugar onde eu gostava muito de trabalhar, pelo Manzano, pelos amigos, enfim, foi difícil, foi duro. Eu brinco que eu deixei a 94 chorando, e é bom deixar os lugares onde você trabalha chorando, porque quando você sai dando graças a Deus é porque realmente era um problema, já deu. Já deu. Eu falo que eu deixei a 94 chorando, mas que foi para um desafio interessante, onde eu estou até hoje, né, Rádio TV Câmara, então foi o período em que me mantive lá. Mas eu tenho boas recordações, bons amigos, Manzano que ainda está lá, boas histórias daquela época. Que legal. E eu me lembro, né, quando estava a implantação da Rádio Câmara, porque foi um certo frisson na época em que a gente estava, né? Não me lembro exatamente o ano. 2015, 2014 para 2015. Porque eu me lembro que a gente tinha acabado, há pouco tempo, de perder uma emissora educativa e ganhávamos uma outra emissora pública, né? E aí eu me lembro das conversas todas, né? Enfim, da implantação da TV Câmara e da Rádio Câmara, aliás, né? Que a TV já existia, e desse projeto novo. E fiquei muito contente quando você foi para lá, e eu percebi que já ali não era mais
a Lidiane jornalista que estava falando, né? Vocês já estavam com um pensamento mais amplo, né? Me lembro mais ou menos a gente conversar ou alguma coisa assim. Então conta pra gente como é que foi essa estruturação da Rádio Câmara, a integração de estúdio, quer dizer, não é uma coisa muito comum aqui em Bauru, né? Quer dizer, é uma rádio, uma TV, dividindo estúdio, enfim, tem essa integração, né? Integração na produção e na programação. Uhum. No começo foi difícil, porque era uma página em branco, embora a gente tivesse a cabeça de rede, que é Brasília, a Rádio Câmara de Brasília, como padrão, mas você tinha que dar uma cara local, era a produção de vinheta, era o tipo de música que ia tocar, tudo isso tinha que ser definido. E tinha que ser definido razoavelmente de forma rápida, porque você é cobrado quando você assume uma função de gestão, e foi minha primeira função de gestão. Você, quando está atrás dos microfones ou escrevendo e de repente tem que decidir as coisas e tem que dar certo aquilo. Sim. É público, é dinheiro do contribuinte. Então, eu me cobrei muito. Acho que eu mais me cobrei do que eu fui cobrada, mas eu senti bastante. Mas foi um desafio muito legal. Eu passei enfim, aquele trabalho que todo radialista que monta a programação faz, que é a rádio escuta, me conectar muito com o que Brasília estava produzindo. Nós fomos a primeira rádio do interior do país, a primeira rádio câmara do interior. Nós tínhamos na época só a Rádio Câmara Brasília, Cuiabá, então era algo novo mesmo. Ponto positivo. Acho que nós escrevemos algumas das primeiras páginas da história da rede legislativa de rádio, né? Fazemos parte dessa rede. Ponto negativo era entender o que era aquele projeto, conectar tudo isso com a TV Câmara, que já estava prestes a completar 20 anos no ar, produzir tudo isso de forma integrada, fazer a coisa funcionar, fazer os vereadores participarem de todo esse processo. Afinal de contas, um dos objetivos da Rádio Câmara e da TV Câmara, claro, é dar transparência para a atividade parlamentar. Fazer com que as pessoas conhecessem esse produto, né? E até hoje a gente está há 4 anos no ar, ainda apresentando a Rádio Câmara para as pessoas, né? Boa parte da nossa programação é uma programação de satélite. E que passou a ser muito ouvida a partir do momento que a gente teve o impeachment ainda da Dilma, né? As pessoas se interessavam muito, passaram a se interessar mais por política nacional. Mas ainda apresentar a nossa programação local, o que a gente tem para apresentar em termos de programação musical, cultural, falar da importância da discussão política para a cidade. Esse é um desafio que não para. Mas eu acho que no começo a grande dificuldade foi escrever as primeiras páginas, preencher as primeiras páginas em branco. E eu, assim, fiquei muito contente quando eu percebi o interesse que vocês tinham por música brasileira, que sempre foi assim uma coisa que eu consegui fazer em rádio, eu sempre pesquisava isso. E quando eu percebia o interesse genuíno de vocês em música brasileira, me lembro de ter passado dicas até de gente que estava, enfim, começando, me lembro já de ter até conversado acho que com a Carol ou com você, não me lembro, mas enfim, me animou muito, porque eu sabia que o caminho era de fato um caminho difícil, né? Não era um caminho mais fácil, né? E além da música brasileira, a produção local. Produção local, exatamente. A nossa ideia desde o começo foi dar visibilidade para esses artistas. A gente tem muita gente legal em Bauru, na região. Hoje nós temos até um programa que chama Área 14, que é para dar, um programa semanal, que é para dar visibilidade para esse trabalho, de muita gente que é da terra, que é da região, que é conhecido na noite, mas que não tem o trabalho, claro, nas mídias comerciais, porque tem outra proposta. Sim. Então, a gente sempre fez esse trabalho de sair garimpando. E é até interessante porque tem alguns artistas que não têm o seu portfólio. Não. E o portfólio deles se formou a partir das gravações que a gente fez ali na TV e na rádio. É muito gratificante, é muito gostoso isso. Sim. Muito prazeroso poder conhecer o que está sendo produzido aqui, né? Sim. E passar isso para as pessoas, né? Compartilhar com os demais, com os bauruenses. E uma equipe enxuta, né? Quer dizer, super. A gente tem 2 radialistas hoje, a Carol e o Fernando, eu. Estou lá na coordenação, mas a gente faz tudo. Né? O Marcelo na direção, e aí por conta dessa produção que é integrada, a gente conta com a colaboração dos profissionais que já estão na TV. Legal. Então, para a gente já encerrando, conta pra gente algumas histórias, assim, você já contou uma excelente, né? Mas você tem mais, assim, algumas coisas curiosas de rádio
Que só acontece em rádio? Eu acho que as coisas mais engraçadas sempre acontecem ao vivo. Verdade. Eu tive uma experiência na 94 por 3 ou 4 anos, eu fui a mulher do trânsito, né? Fazia as entradas de trânsito no Informação ao vivo todos os dias, 7, 7h30 da manhã. E algumas coisas engraçadas aconteciam, assim, de você entrar no ar, antes ou depois, né? Aquele charme do ao vivo, né? De poder errar e não ter problema nenhum, né? Sim. Você tá gravando, você não pode errar. O ao vivo permite, tá tudo certo. Uhum. Uma das coisas mais engraçadas que aconteceu nesse período do trânsito foi estar com todo o roteiro do que eu teria que falar, de interdições, de obras que estariam acontecendo. Eu estava na passarela da Marechal Rondon, falando sobre uma interdição, e tinha tudo ali. A sorte que eu tinha produzido o texto, porque começou a ter um vento, e eu entrei no ar, a folha voou da minha mão, desapareceu, e eu tive que continuar falando. Improviso, né? Improviso, né? Se eu não tivesse produzido aquilo, eu não ia ter o que fazer. Mas aí eu fui me virando, tentando lembrar em qual quilômetro era a interdição tal, que hora que começava, enfim, eu me virei. Mas foi muito engraçado, porque Paulo me chama, Lidiane Oliveira agora ao vivo, da rodovia Marechal Rondon, e a folha voando. E agora? A gente aprende a se virar, né, Wellington? No ao vivo. Mas essas histórias são legais, assim. Hoje a gente dá risada na hora do desespero. E algumas coisas que acontecem, por exemplo, dentro do estúdio, sei lá, uma dor de barriga, que você tá no ar, alguém te chama, o celular toca. Essas situações do dia a dia que acabam virando comédia. Que os ouvintes não sabem, Não sabem, nem imaginam, né? Você sabe que eu tenho para mim que um locutor, uma locutora, enfim, tem que saber ouvir. E eu acredito que as pessoas que são picadas tardiamente pelo bichinho do rádio, esse mosquitinho enferrujado, eles demoram um pouco para perceber as influências e tudo mais. Estou falando isso por mim mesmo, né? O Manzano, que nem a gente falou, né, no programa passado, é uma pessoa que estava no rádio, né? Começou, né? Enfim, foi se desenvolvendo e se lapidando dentro do rádio. No meu caso, eu, exatamente como você, estava na faculdade e de repente o rádio surge, né? Você consegue perceber hoje um padrão de voz, alguma coisa que você ouve e fala, olha, isso aí é um estilo que eu gosto. Você consegue perceber isso hoje? Ou não? Você, de fato, enfim, desenvolveu um estilo e não percebeu muito ainda? Eu sou apaixonada pela voz da locutora Simone Clias. Ela é do Clube da Voz. E diferente de outros locutores mais convencionais, ela tem um jeito que parece muito casual de conversar, que tá conversando com você. Na verdade, tem muita técnica envolvida ali, enfim, tá carregada de técnica. Mas ela tem um jeito muito tranquilo de conversar, como se você estivesse conversando em casa com a amiga. Eu gosto muito desse modelo, desse padrão, que tem toda a técnica envolvida, mas que parece uma conversa do dia a dia. Né? O rádio mudou muito, a televisão mudou muito, né? Aquelas vozes, e até eu converso com alguns estagiários que trabalham comigo de jornalismo, né? E eles falam, puxa, eu os coloco para fazer locução, para treinar. Eu queria trabalhar em rádio, eu tenho vontade de fazer televisão, mas eu não tenho voz. Não tem essa história, acabou. Hoje a gente faz rádio e televisão sendo autêntico, é outro estilo, né? Eu gosto disso. Sim. Eu gosto desses formatos menos engessados, ainda luto contra isso, porque a gente acaba sendo formatado para ficar engessado, para seguir roteiro, para olhar pauta, para olhar ATP. Mas eu gosto disso, eu gosto desse bate-papo, dessa conversa. Eu acho que com o crescimento de blog, de youtuber, de canais, está caminhando para isso, né? E a gente percebe que, até na política, por exemplo, o que chama a atenção das pessoas é o comum, é o dia a dia, é o sentar descalço, conversar, bater papo, aquela coisa muito engessada, muito formatada, não chama mais atenção, não atrai mais o ouvinte, não atrai mais o telespectador, né? Eu acho que o casual, o comum, o dia a dia, eu gosto disso. Legal. Lidiane, um prazer receber você. Igualmente. Foi uma surpresa excelente você vir junto com o Manzano para a gente poder gravar. Enfim, a gente poder bater um papo que a gente nunca consegue bater. Eu estou à disposição. Dentro, fora, enfim, estou à disposição de todos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Gente, não tem mais o que falar, né? Uma entrevista bacana para você conhecer um pouco mais
uma das principais vozes do rádio de Bauru atuando hoje. Muito obrigado pela companhia, continue conosco pelo canal 14 da NET, pelo cenub.com.br ou então pelo YouTube, Facebook e tudo mais. Um abraço e até mais. Tchau.